Olá, meu povo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual horário que você está degustando o nosso programa cheio de informações. Mas estamos aí, né, com o último episódio dessa série, Sem Tempo para Nada, que a gente trouxe diversos temas como trilha do tempo, agenda reativa, agenda proativa, ritmo de produtividade, trabalho e por aí vai. Porém, hoje iremos falar sobre descanso e como último tema da série, antes de falar qual será o tema da série de hoje, querendo avisar que a próxima série promete, viu? Então, no decorrer do episódio eu vou comentar um pouco com a pessoa que eu chamei hoje para dividir esta conversa comigo, né? E o tema de hoje vai ser mantendo um ritmo de descanso. E eu gostaria de chamar para essa conversa meu parceiro de todas as horas, de todos os momentos, o Chaves Felipe. Rapaz, isso parece que a gente tá se vendo agora, né, cara? O pessoal não tá sabendo que a gente tá conversando há horas aqui, né? Mas que coisa legal, cara. Pra mim é um privilégio poder estar falando desse assunto que é tão importante, tão necessário. E que por falta do conhecimento deste assunto, pessoas adoecem todos os dias. Com certeza, amigo. É verdade, é um assunto muito profundo, muito complexo e muito necessário. E é isso. Para dar início, né, estaria, tipo assim, todo mundo tem um ritmo de trabalho, né, amigo? Então, qual seria um ritmo entre trabalho e descanso aceitável? Na verdade, a pergunta seria mais enviesada para essa questão. Qual o meu ritmo que eu acho ideal e qual o ritmo que tu acha ideal para tu? E qual o ritmo que seria o ideal? No caso, um padrão. Porque, tipo, não adianta dizer o ritmo é esse, né? Tipo, nem todo mundo se encaixa. Mas qual o teu ritmo hoje de trabalho? Cara, eu vou começar do padrão, né? Eu sei que existe muito essa coisa do não existe absolutos. E a nossa cultura gosta muito disso. Pra mim é assim. E aí meio que encerra todas as discussões, né? Eu acho que é desse jeito. Aí pronto, ninguém mais tem como argumentar, ninguém mais tem como dizer nada. E aí se encerram todas as discussões, porque ali é a opinião da pessoa e a gente respeita a opinião dela. O problema é que, tendo opinião ou não tendo uma opinião formada sobre determinada coisa, a gente tem que partir de um pressuposto, né, um podcast teológico, de que Deus, Criador, ele estabeleceu métricas, ele estabeleceu ritmo, ele estabeleceu parâmetros para nós vivermos. E, inclusive, ele nos deu um parâmetro de ritmo de trabalho e descanso. Então, essencialmente, esse parâmetro gira em torno de 6 e 1. Então, eu preciso me envolver nos meus trabalhos e nas minhas atividades ao longo de 6 dias e eu preciso descansar um dia. Então, se eu trabalho mais que isso, se eu não respeito isso para mais, né? E trabalho muito, eu adoeço. Se eu trabalho de menos, eu também adoeço. Então, assim, o parâmetro é Deus. Então, o que é um parâmetro para mim ou para qualquer outra pessoa, como opinião, ela não entra na discussão, né? Acho que Deus, ele tem razão. E antes de eu entender, antes de eu aceitar, ele tem razão. Então, do ponto de vista teológico, é assim que é a melhor maneira de ver o negócio. É isso, amigo. Então, 6 por 1. Mas tu não respeita esse ritmo que eu sei. Qual o teu ritmo? Não, brincadeiras à parte. Eu sei que você respeita o ritmo 6 por 1. Só que nos 6, você... É 6 mesmo. É 6 mesmo. É tipo 24 horas de trabalho. Não, 24 não. 20 talvez, né? Quase, né, amigo? É um workaholic durante 6 dias e aí um dia de descanso. É isso aí.
Inclusive, vamos adentrar nesse tema, né? Porque hoje tudo, para a cultura hoje, tudo é dualidade. Não Sim. existe. A gente vive um momento, uma era moderna aí, em que tudo é dividido em dois lados. Sempre tem essa dualidade. Então tem essa questão do workaholic e do acomodado. As Sim. pessoas, parece que quanto mais o tempo passa, menos elas conseguem entrar em um meio termo, em um equilíbrio em relação a diversas áreas da vida, mas como hoje é ritmo de trabalho, ritmo de descanso, produtividade, vamos trazer esse meio termo para isso. Essa questão do workaholic e o acomodado. Eu diria, Rodrigo, que nem seria pensar um meio termo. Eu acho que a gente poderia pensar, de fato, padrão. O padrão é esse. Então, eu fugi um pouco do padrão para mais, eu já estou entrando num ritmo frenético. Se eu fujo do padrão para menos, aí eu já entro num ócio a mais ali. E a tendência, quem se envolve em muito ócio, que a gente às vezes pensa, né, que não vai ser legal se eu conseguir, cara, parar assim, sei lá, tantos dias. Se eu conseguir fazer isso, aí minha vida vai ser maravilhosa demais, vai ser bom, né? Eu vou me sentir melhor, vou me sentir bem. E que não é verdade. Quando a gente para de tudo, né? A tendência não é a gente ficar bem. A tendência é a gente sofrer igualmente como aquela pessoa que trabalha muito. Então, não é equilíbrio, é o padrão. Ó. Deus tem um padrão. A gente vai seguir o padrão dele ou vai seguir qualquer outro, cara. Né? Então, eu, particularmente, eu prefiro confiar no padrão de Deus. Né? Então, eu gosto do trabalho, eu gosto da atividade, eu gosto do movimento, mas eu vou ali tentando ao máximo respeitar o padrão. Então, se eu só tenho 6 dias, então vão ser 6 dias. Mas serão 6 dias. Entendeu? Então é mais nessa vibe. E tipo, acho que o corpo humano é meio que uma máquina, né? Pode-se fazer essa comparação e como uma máquina, se você mantém ela parada, para ela ganhar movimento, ela precisa de um tempo. Sim. E se você está no movimento, e se essa máquina está no movimento alto, em alta rotação, se você parar de vez, ela dá um tilt. Então, se você não tem um ritmo, se você está fora do padrão, você não tem um ritmo de vida, provavelmente você deve, ou você tem tendência de criar algum problema de saúde. Em geral, eu até brinco assim, quando eu comecei a aprender sobre isso, né? Que ou você decide obedecer esse 4º mandamento e realmente parar, ou teu corpo vai te parar. Entendeu? Então, você vai ter que parar. Em algum momento você vai ter que parar. Não adianta fugir muito disso. Isso é interessante porque é aquele velho ditado, né? Se não vai por bem, vai por mal. Vai por mal. Só que aí a gente entra em vários detalhes, sabe, Rodrigo? Porque a gente está num mundo em que a produtividade, o assunto, o tema é moda. Então, como em geral as pessoas não têm padrão, não têm ritmo, e elas vão criando padrões, elas vão determinando, eu acho que o meu padrão é esse. O meu padrão é esse outro. Aí cada um vai definindo ali o seu padrão na subjetividade do seu interesse, né? E aí vai sendo absorvido por essa cultura de produtividade, e a tendência é você, sei lá, ter um conjunto de metas, uma lista enorme de metas, uma lista enorme de afazeres no dia, e à medida que isso vai acontecendo, a pessoa vai surtando, né? Porque, no geral, o ser humano, ele é trabalhador. Isso aí é uma coisa do nosso DNA. Por que eu tô falando que o ser humano é trabalhador? O mais vagabundo do mundo, ele tem esse DNA. O mais parado do mundo, ele tem esse DNA. Então, quando a gente começa a se envolver em atividades, é como se fosse uma droga. A gente vai querendo, a gente vai vendo que vai terminando uma tarefa, terminando outra. Cara, isso vai trazendo aquele gostinho, sabe? Quase que dá dopamina assim na boca.
Cara, que coisa bacana, né? E aí você vai tentando criar métricas para você produzir mais, para você fazer mais, para você fazer mais, para você fazer mais. E aí a vida começa a ficar uma correria, a gente começa a aumentar o compasso ali de velocidade e a gente quer tudo. E a gente acha que pode conseguir tudo. Então, aí a gente muda o nosso padrão. Aquele padrão que eu estabeleci lá no início, que é um padrão subjetivo, eu quem criei, eu vou mudar ele aqui agora. Então, eu vou acelerar a vida, vou produzir não sei quanto, eu vou fazer não sei o quê, vou estudar não sei o quê. E cria uma rotina surreal e a conta vem. A conta vem. A conta vem. Inclusive, a pessoa deixa de aproveitar momentos bons na vida, né? Por conta dessa correria. E, tipo, existe um termo aí que tá meio que na moda agora, que é a tacocracia, né? Que significa ditadura da velocidade. E ela possui uma origem etimológica do termo grego tacos, que significa rapidez. O Rodrigo Dudu é cultura, cara. Olha aí. Às vezes, né, amigo? Isso aí é tratado no livro do Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, filósofo, grande filósofo brasileiro. Não nascemos prontos. E ele se refere à tacocracia, ele meio que faz um questionamento. A pressa não é mais inimiga da perfeição e devagar não se vai mais ao longe. O fato é que tudo que hoje tem que ser resolvido rapidamente, a qualquer custo. Se por causa do trabalho a pessoa é obrigada a comer em um fast food em vez de ter uma alimentação saudável, ela vive em uma tacocracia. Mas eu acho que são dois lados da moeda. Tem a questão da tacocracia e também tem a questão do comodismo, né? Então, tipo, não é ver só o viés da tacocracia. Realmente, hoje a gente vive num mundo de imediatismo. Muito grande. Tipo, a pessoa deixa de tirar meia hora do seu dia para degustar uma boa refeição, por mais simples que ela seja, ou tá com pessoas queridas, porque ela está amarrada no trabalho, no serviço, em diversos compromissos que ela se propôs a fazer por não ter organização e agora precisa estar ou dentro do seu escritório, na sua mesa, ou no volante do carro comendo um fast food, porque ela já não tem tempo para nada. É um desafio, cara. É um desafio, porque ao mesmo tempo que ela se propõe a algumas demandas que são, em geral, né, são exageradas, né? Porque na maioria dos planejamentos que eu vejo as pessoas fazendo das suas próprias vidas, elas subestimam o tempo. Subestimam, cara. Ela coloca, tipo, sei lá, um compromisso de 7 horas, mas ela termina o compromisso anterior de 6. Entendeu? E ela não pensou no deslocamento, então ela já tem que chegar atrasada. E ali ela já perdeu aquele... Então, entendeu? Não é real a maior parte dos nossos planejamentos. Aí é um desafio. Mas, e aí ela entra no Instagram, ou ela acessa o YouTube, ou ela vê um filme, então, e ela vê as coisas acontecendo assim, ó, tudo muito rápido. E ela pensa, não, cara, eu tenho que ser que nem esse cara aqui, esse cara que tá falando aqui no Instagram, que ele corre de manhã, ele anda de bicicleta depois, ele lê não sei quantos livros por ano, ele tem 3 litros de água. O Paulo Musi, né, que todo dia de manhã ele faz uma live pedalando. Massa. Só que tem gente que olha e fala, e já pronto, tem gente que olha e já se sente inferior. E aí já começa a querer moldar a vida dela, colocar aquela meta dentro de uma agenda em que já não está cabendo as coisas dela. Não estou falando que você acordar e fazer atividade física é errado. Só que eu estou falando que você primeiro tem que organizar o que você tem no momento em suas mãos para poder acrescentar mais coisas. Eu acho que em relação ao descanso, é que a palavra descanso, ela, no decorrer do tempo, ela foi muito banalizada. Sim. Muito banalizada. Então, quando alguém fala... eu acho que a pessoa sente até vergonha de dizer, vou descansar. Uhum. Porque ela acaba sendo mal interpretada, ou pensa que vai ser mal interpretada.
Exato. Então, o que rola nesses momentos em que ela tira, tipo, ela vive na tacocracia, trabalhando loucamente, intensamente, e naquelas meia hora que ela para mexer no celular, ela não está fazendo nada produtivo. Está vendo bobagem, está vendo besteira. E esse é o descanso da pessoa que vive. Ou seja, ela não consegue ter uma visão para o mundo, ter olhos para o mundo, como, tipo assim, ver o que está ao seu redor, apreciar a beleza do mundo, a beleza da simplicidade, porque ela está acelerada. Ela tá. E não consegue parar, cara. Aí fica lá, ó, mexendo ali na tela, porque ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que sentir que tá fazendo alguma coisa. Ah, deixa eu ver, então já que eu tô parado aqui, eu vou ver um vídeo aqui de um negócio pra eu aprender. Então, assim, a questão do pensar a vida, né? Do pensar o tempo de uma forma um pouco mais positivista, né? Um pouco mais realista, né? Eu acho que é extremamente necessário. E o especialista em gestão do tempo que eu utilizei, né? Inclusive, a gente já vai dar umas dicas de livro aí, mas esse livrinho aqui, top, cara, pra gente trabalhar. Ele falou um negócio muito interessante, que é o Christian Barbosa. Ele defende a ideia que não existe planejamento diário. Logo de cara, ele fala isso. Porque o planejamento diário, ele vai te colocar num nível de urgência muito alto. E a frase dele, né, o que move a maneira como ele organiza a metodologia dele, que é a metodologia tríade, é nos incentivando a parar de correr. Essa coisa de ficar correndo, fazendo uma coisa e outro o tempo todo, para ele isso é um problema, isso não é uma coisa boa. Embora a nossa cultura diga que está correndo, eu tô correndo, não tô atrasado, eu tô apressado, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, pareça ser algo chique, isso não é chique, cara. A longo prazo isso é uma desgraça. Né? Então ele diz o seguinte, ó, planejar precisa ser no mínimo 3 dias, na cabeça dele. Isso baseado em estudos que ele fez, acompanhou pessoas ali que estavam fazendo planejamento diário, planejamento semanal, planejamento de 3 dias, 2 dias, 4 dias. Foi um estudo feito. Né? E aí ele disse que o melhor planejamento é o planejamento semanal. Só que, ao mesmo tempo, um planejamento semanal, ele demanda muito da gente. Porque, como você disse da outra vez, utilizando ali o córtex pré-frontal, ele ainda não está treinado. Então, a gente ainda não... geralmente, quem não vive de planejamento, quem não faz planejamento, ainda não está pronto para isso. Então, ele tem que planejar o mínimo possível. Então, qual é o mínimo aceitável na visão do Christian Barbosa, que é o cara que é especialista na coisa? É 3 dias. Então, eu preciso definir todas as atividades que eu tenho aqui, que eu preciso fazer nos próximos ali 3 dias, e depois eu vou distribuindo essas atividades dentro dos meus dias, dentro do tempo que eu tenho. Então, para o Christian Barbosa, planejar, basicamente, envolve 3 aspectos. O primeiro deles é visualizar o que a gente tem para fazer, antecipar possíveis problemas e reservar espaços para possíveis urgências ou para coisas que você não previu, que é super normal. No nosso dia sempre aparecem coisas que a gente não pensou, cara. Então, você não planeja simplesmente para saber aquilo que você precisa fazer, mas para estar preparado para as coisas que você não tem a menor noção que vai acontecer. Então, sem um planejamento, eu não consigo me adequar a isso, entendeu? Com planejamento, eu consigo ter mais possibilidades, né? Eu preciso ter um planejamento mais passado, mais realista dentro da minha realidade. Mas é isso, amigo. Que conversa doida. O tal do Christian Barbosa, o cara crânio, porque, tipo, você vê que ele coloca a tríade, quando você apresentou a tríade do tempo, eu fiquei pensando, pô, mas por que ele ainda coloca, tipo, dos 3 aspectos, importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Uhum. Aí eu fiquei pensando, pô, por que ele coloca ainda um percentual de circunstancial e um percentual de urgente? E aí quando você começa a colocar esses ensinamentos e vai levando, assim, quando você começa a analisar o seu dia a dia com outros olhos, em relação a ensinamentos que você vai buscando, sabedoria,
eu comecei a analisar essa questão do circunstancial, do urgente e tal. E o cara que disser que ele tem 100% dele, do tempo dele para coisas importantes, é mentira. É mentira, cara. É mentira. Não existe. Mentira. A qualquer momento você pode ser surpreendido por uma tarefa, ou por uma notícia, ou por um pedido que vai tirar você da sua rotina. Então, eu entendo a tríade do Christian Barbosa, ou é Christian Barbosa, né? Eu só consigo chamar ele de cara de homem do tempo. Tipo, é interessante porque o que acontece? Ele já põe no padrão do que seria uma tríade perfeita, já coloca as falhas, os erros, os imprevistos, as circunstâncias, as adversidades. E a vida é isso. A gente não sabe, a gente não consegue a gente não consegue prever o futuro. Então, a gente, como ele diz, né? A gente tem que fazer um planejamento preparado para o que pode acontecer. De ruim também. Rodrigo, se o pessoal que está em casa ouvindo, assistindo esse podcast, quiser fazer um teste disso, é muito interessante. Você pega aí uma folha de papel, abre um Word, uma planilha de Excel, sei lá, e pensa assim, ó, cria as 3 colunas, né, dos próximos 3 dias. Lista ali todas as suas atividades, compromissos, já vai preenchendo ali as coisas que você não tem opção, vai ter que acontecer, e faz a classificação disso. Isso aqui é importante, isso aqui é uma coisa que é urgente, já está atrasado, tem que entregar hoje, ou ela é circunstancial, eu não queria fazer, mas eu preciso fazer. Tipo, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cozinhar, e cozinhar no meio da semana para mim é uma droga. Então, é circunstancial, amigo, aquilo não é importante. Não vem com essa que é importante, não. Não, mas fulano fica feliz quando eu faço. Mas é circunstancial, tu não queria fazer. Tu faz porque tem que fazer. Então, aí você vai classificando essas coisas aí. E aí começa a distribuir essas atividades dentro dos dias ali que você precisa fazer. Por exemplo, você tinha 2, 3 atividades ali na segunda-feira, que o dia foi passando, no primeiro dia, né? Vamos supor que seja na segunda-feira, e aí você não conseguiu fazer. Então vou deixar para terça-feira. Então aquela atividade que talvez era circunstancial ou importante, agora ela é urgente. Ela já mudou a classificação dela. Então assim, quando você começa a pensar sobre isso, a coisa começa a mudar. Uma outra dica que ele dá sobre isso também é eu quantificar a tarefa. Porque, por exemplo, eu tenho que lavar o prato. Mas quanto tempo é eu lavar o prato? Lavar o prato, para mim, eu vejo que vou gastar em torno ali de uns 20 minutos. São 20 minutos, amigo. Então você tem que pensar que são 20 minutos. Eu tenho que ir não sei aonde buscar o meu filho na escola, sei lá. Ou buscar na casa de alguém, ou fazer um depósito. Quanto tempo dura essa tarefa? Dura em torno de 30 minutos por conta do trânsito. Fila no banco, talvez vá para uns 40 minutos. Então eu preciso quantificar essa tarefa, porque quando eu olho esse negócio escrito no papel ou através de um aplicativo que consiga me dar essa informação, eu vou ver que o meu planejamento para o dia não existe, não tem lógica. Então quando você soma todas as tarefas, você vê, cara, tá dando 13 horas aqui de tudo. Tem lógica isso aqui, cara. Então eu preciso distribuir mais dias, né, cara? Então assim, são detalhes, cara. O interessante é que essas adversidades são as maiores exterminadoras de planilhas. Porque a galera simplesmente faz planilhas sem colocar as circunstâncias. Uhum. A galera, e quando eu digo a galera, eu estou me incluindo, faz planilha com coisas importantes e com coisas urgentes. Mas é raro você ver alguém que coloca circunstâncias. E aí, mano, é a circunstância que derruba a tua planilha toda bonitinha, coloridinha, toda organizada. É pau. Um trânsito, uma fila, isso derruba a vida. Você já tem que modificar, né, cara? Você já tem que adaptar ali. Mas se você não planejou, você não vai conseguir adaptar. Você não vai nem lembrar, cara. Entendeu?
Mas tá no meio ali, tá pensando. Isso já é um problema para quem planejou. E quem não planeja? Só vai, né? Só vai. Quem tem a vida totalmente reativa. Tipo, é o cara que acorda e diz: o que tiver para fazer hoje eu faço. E vai-se embora. Mano, esse cara aí é o pique Alice no País das Maravilhas, né? qualquer coisa ele tá topando. É tipo assim, vou no mercado. Eu sei que é começo do mês, eu já recebi o dinheiro, eu vou no mercado. Vou comprar o quê? Não, vou lá. Aí vai indo, aí vai pegando as coisas. Acho que eu vou comprar isso. Acho que eu vou comprar aquilo. Aí vai comprando, assim, coisas aleatórias, sem lista, sem nada. Ah, não, porque pra mim o mercado é uma terapia. Aí quando vê, tem, sei lá, 5 pacotes de Nescau no armário, né? De não sei quantos meses atrás, né? Então, assim, falta de planejamento gera isso, cara. Desperdício de recursos, energia, tudo. É bronca, amigo. E ainda tem a questão da pessoa. Tem a pessoa que não faz planejamento, tem a pessoa que faz planejamento e tem a pessoa que se planeja pela metade. Eu tenho minha vida acadêmica planejada, o meu trabalho planejado, mas o que eu faço em casa eu não planejo. Então, o cara chega em casa e fica: eu vou fazer o que agora? Tipo, olha para a pia. Ah, mas se eu for, vou perder tempo lavando prato, eu poderia ler um livro. Mas eu vou perder tanto tempo lendo esse livro. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou me deitar. Ou seja, quando chega em casa, o cara livro, né? não produz nada. E aí a gente entra até naquele assunto que a gente estava discutindo em relação a o trabalho não é só aquele que você faz e que você recebe dinheiro. A gente estava tendo uma conversa em que a gente engloba o trabalho de uma maneira geral na nossa vida. Lavar prato, andar de bicicleta, tudo que movimenta o seu corpo, de uma certa forma, é trabalho gerado por você, produzido por você. Então, se a pessoa que se organiza, que tem um planejamento somente para o trabalho, mas não para a sua vida pessoal, a sua vida pessoal é desorganizada. Então, ela não produz quando ela não está no trabalho. Mas é exatamente isso, cara. Porque quando eu falo trabalho, o cara tá pensando em quê? Emprego. Tá pensando em quê? Ah, o meu negócio. Minha empresa. Ah, meu cargo. Mas não é isso, porque nós exercemos papéis sociais diferentes, né? Então, em todos eles nós temos demandas. Em todos os papéis que a gente exerce. Então, assim, é um desafio, porque, como você disse, é muito mais fácil eu me desenvolver naquele papel específico, que se eu não me desenvolver nele, eu vou ser demitido, eu vou ter uma redução de salário, eu vou ganhar menos, eu vou produzir menos. Então, ali fica muito mais fácil. Aí é tipo a história do cara que tá vivendo uma crise de casamento, porque ele é um hóspede em casa, né? E aí ele tá vendo que tá perdendo a família, tá perdendo a esposa, aí ele começa a se coçar, meu velho. Ele começa a procurar o que lavar, o que fazer, o que varrer, porque ele agora tá entendendo que não é que ele é hóspede e que ele tem que fazer alguma coisa porque ele mora ali. Não, ele tá entendendo que ele tá perdendo a afeição da sua esposa, e aí ele tá fazendo aquilo quase que de forma ali de barganha, né? Tá usando aquilo como barganha. Então, assim, são detalhes, assim, amigo, que no final só demonstram o quanto esse cara, na verdade, é um mercenário, né? Um egoísta, né? Ele tá focado ali em si. O foco dele é ele mesmo, é o prazer total dele. E que não é errado querer ter prazer ou sentir prazer em alguma coisa, mas a todo custo, né? Inclusive, tinha que ser. Desculpa aí, se quem tá assistindo, nada contra, até porque eu também já gostei, hoje eu não gosto mais, acho que o programa ficou. Decaiu. Eu já gostei do BBB já. Oh. E aí um garoto do BBB soltou a seguinte... né, Rodrigo? Você, cara, você. Não, já assisti já. Gostou, quando não de tem o que fazer. Quando você não tem que...
Hashtag. Que legal. Mas, não, brincadeira. Mas conversar, né? Nas rodas de conversa, tipo. E quando você tá. Geralmente, quando a manada, quando o povo está envolvido em algo, a tendência para não sair do seu grupo é se inteirar daquele assunto para poder ter o que conversar, para não se sentir excluído. Mundo, né? Não é? É que nem na época quando Game of Thrones explodiu. Quem não assistia Game of Thrones era ET. Pô, mas tu não conhece Game of Thrones? Aí o cara, não, eu sou obrigado a conhecer. E a galera meio que lhe obrigava. E olha o que é que rola, para voltar ao assunto. Rodrigo, eu sou um esse cara. Mano, esse cara, esse BBB, soltou a seguinte pérola. Que ele quer ter sucesso a qualquer custo. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para ter sucesso, para ser tão famoso quanto a Beyoncé. Ó. Mano, tipo assim, ele já tá todo errado no início da frase e ele consegue no final pôr uma cereja do bolo. Só que note, quando ele fala que está disposto a fazer qualquer coisa para ter sucesso, você já vê que ele não tem plano. Você já vê que ele não tem meta estabelecida. Ele apenas tem um sonho, e isso ocorre com muitas pessoas. Pessoas têm sonhos e objetivos, mas não constroem um planejamento, não põem metas. Só dizem, eu quero ser delegado, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, mas não estão dispostos a passar pelo processo. Ou até estão dispostos, só que quando se propõe a tal atividade, não tinha noção de que existia a necessidade de focar nesse processo. Quebram a cara. É porque aí entra um detalhe, né, um detalhe importantíssimo, que se eu estabeleço uma meta, né, eu não vou fazer aquilo do nada, no vácuo, né? Eu preciso quebrar essa meta grande, esse objetivo grande, em hábitos que às vezes são diários, são semanais, são mensais, entendeu? Eu preciso quebrar, dependendo da meta. Não é do nada. Se eu vou fazer uma coisa, uma tarefa ali num dia especificamente, vou parafusar um balcão na parede, que é o que a gente estava fazendo aqui ontem. Então, para eu poder parafusar o balcão na parede, eu tenho que preparar a parede, eu tenho que furar a parede, eu tenho que eu tenho que ter a ferramenta certa para isso. Eu tenho que quantificar o cenário, não é do nada. Para ter o balcão lá no lugar, ele não vai sozinho, só porque eu desejei isso. Ou porque eu estou desejando muito isso vai acontecer. Isso seria muito legal, cara, se a gente conseguisse materializar nossas metas sem precisar fazer nada, né? Mas não é o caso, né? A maioria das coisas são conquistadas a custo de muito trabalho. Então, assim, eu acho interessante esse tipo de fala, mas demonstra de fato que pensando na sua interpretação do caso, né, que realmente as pessoas têm metas extraordinárias, mas uma execução muito aquém. Muito aquém. É complicado. E tipo, tá rolando um debate aí meio interessante na internet. Que o cara soltou outro cara aí, esse é um pouco mais famoso, soltou uma pérola e ele tá sendo bastante criticado. O que é que rola? Esse cara fez uma postagem, ele é conhecido como Primo Rico. E ele postou no seu Instagram, ele é o Thiago Negro, né? Ele escreveu uma frase relacionada à prosperidade financeira, à carga horária de trabalho, como uma de suas dicas para quem deseja enriquecer. E aí no post ele afirmou, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Esse cara foi escrachado na internet. Mas eu penso da seguinte maneira. Ele foi muito raso.
ele foi muito raso com essa colocação. Ele poderia ter se aprofundado mais. Porque não é só chegar e dizer, vou trabalhar 14 horas e vou ficar rico. E aí também já entra a questão do dinheiro, que a pessoa acha que o dinheiro é a solução para todos os problemas da vida, e aí já entra a questão da idolatria, de colocar o dinheiro acima de Deus, acima da família, tá entendendo? Uhum. E eu acho que esse cara deu uma bola fora. E aí, o que é que tu acha? Eu sei que tu trabalha essas 14 horas. Entendo, tu trabalha mais. Rapaz, é o seguinte, cara. Mas eu queria que tu visse em relação ao contexto do dinheiro e da pobreza. Você trabalhar 14 horas, como a gente discutiu anteriormente, o trabalho em si, o lavar prato, o fazer uma caminhada, estar em movimento é trabalho. Uhum. Na nossa forma de pensamento. Pelo menos aqui, eu e você, a gente tem. Mas, em relação a essa busca incessante pelo dinheiro. Assim, eu não sei o contexto da fala dele, né? Então eu corro um risco gigantesco de falar uma bobagem. Não, só para lhe contextualizar. Ele tem um curso em que ele ensina pessoas a... um curso de finanças. Uhum. Ele ensina pessoas a enriquecerem. Um exemplo, tem uma parte no livro dele que fala assim, se você sai para comer duas vezes ao mês numa pizzaria, você gasta, tipo, suponhamos, R$50 em cada pizza, R$100. Se você cortar um desses rolês, você vai ter R$50 para colocar na sua poupança. Ele trabalha com essas ideias, tá entendendo? Vai tirando o fato do prazer para poder juntar dinheiro para se aposentar mais cedo, para ficar rico o quanto antes. Ganhe seu primeiro milhão, como ganhar seu primeiro milhão, essas coisas, esse tipo de coisa. Uhum. E aí, no meio dessas mentorias, ele solta essa frase, que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Só que não trabalho da forma como a gente discutiu. Trabalho em relação à produção 14 horas de produção incessantes. Entendi. Assim, de cara é generalista, né? Porque não é todo trabalho que vai gerar riqueza. Né? Não é todo tipo de trabalho. Então, dependendo de onde a pessoa está trabalhando, só vai fazer a manutenção da vida dela, cara. Não vai gerar riqueza. Dependendo do tipo de educação que a pessoa tem, independente de quanto o trabalho gera, mas ela talvez gaste muito. Então não adianta, ela vai trabalhar 14 horas e vai gastar tudo isso. Então, assim, não é só isso, né? Não é só trabalhar que vai gerar riqueza. Eu não sou um monge, né? Eu não acho que as pessoas têm que ganhar o mínimo possível. Não acho que as pessoas têm que ganhar o máximo possível. A gente tem que ganhar o máximo que a gente puder ganhar de dinheiro, respeitando todos os limites éticos e morais da vida, né, e que Deus estabeleceu. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa ganhar o máximo possível, a gente precisa também poupar o máximo possível. E doar o máximo possível. Ser o máximo generoso possível, né? Então, abençoar pessoas ao nosso redor, abençoar amigos, eu acho que essa coisa de ganhar o máximo para poder eu me estabelecer, eu pensar em como eu progrido, em como eu sou beneficiado, eu acho que só isso é insuficiente. Acho que isso gera angústias grandes na nossa alma. Né? E esse é o tema da próxima série, né, amigo? É o tema da próxima série. Então, basicamente... Vai ser uma série... Eu penso que se a galera gostou dessa série de Sem Tempo Pra Nada, a próxima vai... Mas é tudo isso. Rodrigo, em geral é isso. Eu tô cunhando aqui uma frase tô trabalhando uma frase, na verdade, de John Wesley. Não é uma frase minha. É uma coisa que ele criou, que é essa coisa do ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. Então é uma coisa dele, né? E que para mim faz muito sentido.
pensar dessa forma. Então, se eu posso, sei lá, eu tenho um trabalho que eu ganho 3 mil, mas eu tenho um outro aqui que eu posso ganhar 6 mil, cara, eu tenho que escolher o que ganha 6 mil. Entendeu? Se é honesto, se não tem nenhum um perigo envolvido naquilo, eu tenho que ganhar o máximo possível. Só que eu preciso poupar o máximo possível e ser o mais generoso que eu posso ser. Então, esse é o desafio. É porque a questão não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É isso dominar as minhas afeições, dominar a minha vida. É o dinheiro, ele ganhar um tipo de importância na minha vida que eu sou capaz de sacrificar tudo ao meu redor em nome do ganhar um pouquinho mais. Eu queria até fazer uma colocação que na nossa conversa passada eu falei de uma maneira bem generalista em relação a pessoas que ganham muito dinheiro e acabam se suicidando. Uhum. Mas eu estava falando desse tipo específico de pessoa que idolatra o dinheiro, uhum, e que o único motivo dela de viver é o dinheiro. Então, quando essa pessoa passa por uma instabilidade financeira, a tendência dela se sentir deprimida, quando ela é o falso Deus, né? A sua idolatria. Então, foi em relação a isso que eu quis falar, quando eu falei que meio que o dinheiro não traz felicidade. A pessoa que acha que a felicidade está 100% ligada ao dinheiro, a chance dessa pessoa se decepcionar é muito grande. O Keller, o Timothy Keller, ele naquele livro Deuses Falsos, olha aí, que legal, Deuses Falsos, ele vai trazer uma ideia mais ou menos o seguinte, que é a diferença entre tristeza e desespero. Então, tristeza é aquele tipo de coisa que eu tenho um consolo. Aí eu perco meu trabalho, mas eu tenho minha família, então eles me confortam. Eu perco alguém, mas eu tenho ali um outro amigo que me conforta, que está ali no meu luto, me apoiando. O desespero são aquelas coisas das quais eu não tenho conforto. Eu não tenho saída. São aquelas coisas que eu tornei essenciais na minha vida. Então, tem pessoas que se tornam essenciais para nós, tem atividades que se tornam essenciais para nós, e o dinheiro muitas vezes se torna essencial para nós também. Então, se você trata alguma coisa, inclusive uma coisa boa, como essencial, de repente, se você perde essa coisa, você está perdido. Porque você entra no nível de desespero porque não há consolo, porque é algo essencial, é algo insubstituível. Então, assim, há um cuidado em relação a isso, em relação ao dinheiro, mas a gente poderia colocar em muitas outras áreas da vida. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, pô. Manda. Não sei se tu sabia, amigo, mas desde janeiro de 2021, a síndrome de burnout, distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, está na lista de doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ou seja, os workaholics estão adoecendo, amigo. É como você falou, se tu não obedece o quarto mandamento, se tu não para por conta própria, ele vai te parar. Verdade. Ou seja, é o 6x1. Isso é até interessante em relação àquilo que a gente conversou ontem, né? Para quem é viciado em trabalho, o descanso seria meio que uma forma dele jejuar, né? Uma forma dele de se desligar um pouco desse vício do trabalho, parar, descansar, analisar a vida, né? É isso aí. Ver o que ele produziu e vamos nos encaminhando para o fim de mais um episódio. E já adiantando que a próxima série vai ser coisa de outro mundo, viu? Vai sim, cara. Tomara que a gente não seja preso, né? Tomara, né, amigo?
É aquele, Léo, nessa, só para dar um spoilerzinho, nessa a gente falou sobre tempo. A próxima série a gente vai falar sobre dinheiro. Exatamente. Sobre dinheiro. Então, e aí para finalizar aqui, né, amigo, queria deixar aqui umas recomendaçõezinhas, né, para a galera para utilizar no seu tempo de descanso. Se tu quiser aí recomendar também, tipo, recentemente eu li um livro chamado Arrume Sua Cama, Pequenas Atitudes que Podem Mudar a Sua Vida e Talvez o Mundo. Livro modinha, né? Livro modinha. Mas, tipo assim, eu achei interessante, mano. Eu achei meio interessante. Eu fiquei tentado a ler também. Ele apresenta princípios fundamentais para alcançar o sucesso, começando com a importância de arrumar a cama todas as manhãs. Uhum. Ele enfatiza que essa simples tarefa ensina o valor da precisão, disciplina e atenção aos detalhes, habilidades que são cruciais para o sucesso na vida. Isso aí foi feito por um CEO do Exército Americano e ele vai trazendo os princípios e contando histórias dele na época do Exército. E é muito interessante, é uma leitura tranquila, fácil e boa de se fazer. É boa para relaxar e também que vai ajudar a pessoa a dar um direcionamento na vida. Eu vou indicar só dois. Eu vou indicar, obviamente, A Tríade do Tempo, que foi o livro que a gente mais utilizou na série. Inclusive, se possível, colocar novamente aquele QR Code, né, do teste. Seria legal. E vou indicar o Reset, que é Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada, do David Murray. Esse livro roxinho aqui, da editora Fiel. Um livro secular do mundo de pecador e um livro de um outro pecador que é crente. E vamos lá de recomendações, né? Tipo, em relação à música, tu tem alguma música em mente aí? Tipo, quando eu penso em recomendar alguma música em relação a descanso, já me vem a música Paciência, de Lenine, na cabeça. Só que aí já é muito clichê, né? Então eu queria trazer uma música que eu acho que muitas pessoas não conhecem e que tem uma letra muito boa, que é do Paulo Nazaré, que é Na Hora e no Lugar. Que um trecho da música não é de chegar primeiro, mas é de continuar. No compasso da canção, na hora e no lugar. Ou seja, não é sobre chegar primeiro, é do seu tempo, cara. Do seu ritmo. Excelente. Eu vou indicar a Senhor do Tempo. Mas é isso aí, Rodrigo. Cara, obrigado.